Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a $85.700. Bitcoin que tem leve alta depois da decisão de juros e do discurso de Jerome Powell. O que está acontecendo? O que mudou no mercado para a gente ter essa alta? A gente também está vendo uma recuperação nos mercados globais, mas nada que anima muito, né? O que está faltando para a gente deslanchar? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente vai começar falando um pouco sobre o que aconteceu ontem, né? Foi um dia decisivo aí para os mercados e a gente viu o Fed, como esperado, mantendo os juros inalterado. A gente também viu um mercado um pouco mais otimista em relação ao corte de juros, tá bom? Então a gente viu que boa parte do mercado que não estava esperando um corte em maio, 14% já está esperando. Em junho, então, a grande maioria do mercado já espera um corte e até o final do ano, a maioria do mercado espera 3 cortes agora. Você lembra que ontem a maioria estava esperando 2 cortes? Então, essa subida no S&P 500, essa subida no Bitcoin, pode sim ser explicada por um mercado um pouco mais otimista com o corte de juros, tá bom? E esse otimismo vem um pouco de um Fed preocupado, né? O Fed, ele se preocupa, está se preocupando mais com a economia, está se preocupando mais com a inflação, está se preocupando mais com as tarifas do Trump. Então eu acho que essa preocupação do Fed acaba mostrando para o mercado que, cara, eles vão ter que cortar os juros mais do que a galera estava pensando, senão eles arriscam uma recessão, senão eles arriscam perder o controle completamente da economia, igual foi em 2021. Então, isso foi bom, né? Isso mostra pra gente que a gente deve sim ter mais cortes do que estavam esperando. Isso é bom para ativos de risco, é bom para o Bitcoin, é bom para o S&P. Então, desde a reunião a gente está subindo, né? A gente teve certa volatilidade, mas tanto o Bitcoin quanto o S&P 500 estão subindo desde a reunião. E a gente está tendo bastante volatilidade nas últimas horas, mas sendo bem sincero, enfim, a gente conseguiu ter um movimento positivo, né, depois das reuniões do Fed e tal, as últimas não tinham sido muito boas. Só que parece que tá faltando alguma coisa, né, caras? Porque a gente não consegue desenvolver uma alta, as altcoins voltaram a cair hoje com a dominância subindo, então a gente ainda vê um mercado muito preocupado, né? O que tá faltando, caras? E aqui, pra mim, eu acho que é bem claro, enquanto a gente não sair desse padrão de continuação da baixa, que o S&P 500 e a Nasdaq estão, vai ser difícil pra gente conseguir ter uma alta considerável no Bitcoin, né? Repara que é praticamente o mesmo padrão que todos estão, né, cara? Então a gente tá se recuperando aqui, nesse padrão. O Bitcoin também é a mesma coisa, né? Então essa falta de força do Bitcoin me preocupa um pouco no curto prazo, porque a gente está vendo um Bitcoin muito mais volátil do que o S&P 500, né? Então, pô, o Bitcoin se recuperou aqui quase 15% dos fundos, o S&P 500 não recuperou nem 5%, né? Então, nem 4%. Então, se a gente tiver mais uma queda aqui no S&P 500, caras, vai ser difícil do Bitcoin segurar. A gente está precisando de um movimento mais bonito de alta, coisa que não está acontecendo, e que eu pensei que poderia acontecer no rompimento dos 85, não aconteceu. A gente já voltou, já estamos brigando próximo dos 85 novamente. Então, no curto prazo, infelizmente, a gente não tem ainda uma mudança da situação, e eu acho que é justamente essa falta de mudança que está fazendo as altcoins caírem, né? Então, pô, a gente teve uma reunião do Fed positiva, a gente teve o S&P 500 subindo, mas o Bitcoin não faz nada, o Bitcoin sobe 1, 2%. Então eu acho que foi pouco, em especial porque a gente teve uma notícia muito positiva com a Ripple ontem, né? Então eu acho que o mercado tá devendo, caras, eu acho que o mercado tá devendo, e isso fica bem claro quando a gente analisa o preço aqui. Então no curto prazo, eu realmente não consigo ainda ficar muito otimista, mesmo com o rompimento desses 85, até porque o rompimento, ele tem seus lados positivos, mas também tem seus lados negativos, né? Eu acho que começando pelos lados negativos, muita compra no mercado, tá bom? Nós estamos tendo muita compra nessas últimas horas, então a última vez que a gente teve tanta compra assim foi lá nos $95 mil, né? Antes da armadilha lá, do tweet do Trump e tal, no carnaval. Então teve muita compra, o que me preocupa um pouco, mas ao mesmo tempo a gente tem uma confirmação aqui de indicadores de rompimento, tá? Então isso aqui gera certa responsabilidade no mercado, porque a gente começou a ter esse aumento aqui mais ou menos nos 82, 83 mil dólares aqui, e é uma zona que a gente não pode perder mais. Se a gente perder, a gente estaria confirmando um falso rompimento para cima,
com os indicadores aqui que melhoraram para um rompimento verdadeiro, sendo um falso rompimento, né? Então isso é bom, cara, não há sombra de dúvida. Esse Open Interest subiu aqui para cima de 14 bilhões, é um aumento significativo, apesar de não ser o melhor do mundo, é mais de 10%. Teve uma queda forte no long short ratio aqui, então isso é um bom sinal no curto prazo, tá bom? Só que, se a gente perde essa região aqui desses fundos, ferrou. Né? Então eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa região dos 82 mil dólares. Eu vou deixar o fundo aqui como a última zona, assim, se perder, ferrou mesmo, tá? Então, perder os 82, 81 mil dólares seria terrível, né? E poderia levar a gente para mais um movimento de baixa para testar fundo. Eu só acho que isso aconteceria se o S&P 500 e a Nasdaq caíssem. E aí que tá a minha maior preocupação. Né? Senão, acho que o gráfico do Bitcoin não está ruim. Né? Como eu vinha falando com vocês no longo prazo, eu nunca tinha visto tanto medo. A gente teve uma das maiores vendas e liquidações da história. A gente teve o maior extremo medo em alguns dos indicadores de extremo medo, né? Então, cara, para mim é a cara de um fundo, tá bom? Até por causa do pessimismo que a gente estava. Mas o que me preocupa é que o S&P e a Nasdaq não estão com cara de fundo. O S&P e a Nasdaq, apesar de estarem ainda ali, né, num extremo medo e tal, há muitos dias, cara, eu acho que talvez bata recorde aí na história do extremo medo aqui da CNN. Cara, a gente não consegue formar pivôs no 4 horas. Então, uma coisa que ajudaria aqui o mercado, e que eu acho que talvez seja até mais importante do que o gráfico do Bitcoin em si, é um rompimento aqui dos 20 mil pontos na Nasdaq, e é um rompimento forte dos 5.730 no S&P 500. O que eu tô falando é que a gente precisa sair desse padrão gráfico, cara. Se a gente fica batendo nesse padrão aqui, ferrou. A gente precisa sair daqui com força. A gente não conseguiu fazer isso no S&P, a gente não conseguiu fazer isso no Bitcoin ainda também, tá? Então, cara, a gente precisa ver isso acontecer. Enquanto não acontecer, eu continuo otimista no longo prazo, acreditando que a gente fez talvez as melhores compras em anos naqueles fundos ali abaixo dos 80, mas que no curto prazo eu não vou me arriscar num long aqui, porque eu acho que ele está dependendo muito mais do S&P 500 do que desse movimento bonito aqui do Bitcoin, né? Porque os últimos rompimentos, cara, não foram feios. Né, olha só, foi bonito aqui e tal, então, muito parecido, mas o S&P 500 começou a despencar, o Bitcoin começou a despencar. Então a gente precisa se distanciar disso e para isso a gente precisa de uma força que não apareceu ainda, tá bom? Essa é a minha opinião. Então, na minha visão, aqui no longo prazo, o Bitcoin está em buy zone, abaixo de 86 é buy zone na minha opinião. No curto prazo a gente continua numa situação indefinida. E eu não vou fazer um long no meio desse padrão de continuação aqui de baixa, tudo bem? A gente precisaria de ver isso rompendo o topo com força, sair desse padrão, começar um novo movimento forte, tudo bem? E aí, né, muita gente nos comentários está falando, não, a gente não vai subir porque não tem nenhuma narrativa que faça a gente subir. Cara, eu fico pasmo, né? Qual narrativa a gente tinha para subir lá em agosto, quando a gente bateu 49 mil dólares? Qual narrativa a gente tinha para subir no final do bear market, no dia que a FTX quebrou? Qual narrativa a gente tinha para subir depois que o Bitcoin caiu 50% no Corona Crash? Eu preciso explicar uma coisa para vocês que as pessoas temam em não entender e é por isso que 99% vai perder. As narrativas, elas só servem para te confundir, tá? Porque justamente nos melhores momentos de compra, você só vai ter narrativa negativa. E nos melhores momentos de venda, você só vai ter narrativa positiva. Então é por isso que quando a gente estava lá nos 76 mil dólares, só com narrativa ferrando o Bitcoin, o mercado e Trump e blá blá blá, ninguém estava comprando direito. E é por isso também que quando a gente tiver quase uns 200 mil dólares no Bitcoin e tiver só narrativas positivas, né? Provavelmente Estados Unidos comprando e Europa querendo comprar e blá 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 blá, ninguém vai querer vender. Tá? Porque se você se depender de narrativa, você sempre vai ter o timing inverso do mercado, tá bom? Então é justamente porque não tem narrativas positivas agora que o preço está subindo 15% dos fundos. É justamente por isso que é um bom momento de compra. Não é o contrário, pelo amor de Deus. Beleza? Senão você vai acertar o fundo e o topo. Show de bola? Então é isso, tá, galera? Como eu disse, no curto prazo, não vou brincar com esse movimento. Eu acho que,
Ó, o S&P começa a cair, o Bitcoin começa a cair de novo também. Então, a gente vai depender um pouco desse movimento. Se a gente vier aqui para romper esse movimento, a gente tem que fazer o Bitcoin se manter acima dos 82, 81. Perdeu essa região, provavelmente a gente vai ter testes de fundo, tá bom? Onde a gente pode ter novas oportunidades, porque as narrativas vão voltar a ficar extremamente negativas. Tudo bem? Então é isso. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade e até a próxima.